terceira carta do Apocalipse nos revela que Jesus conhece muito bem a sua fidelidade a Ele e o quanto Satanás quer destruir a sua vida. Como o apóstolo Paulo escreveu, esse mundo anda debaixo do senhorio de Satanás. O diabo é como que um príncipe para este mundo, que tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz da graça de Deus. E de algum modo, a Bíblia também diz que os filhos da desobediência andam seguindo o curso desse mundo e por isso são chamados, conforme está escrito lá na Epístola de Paulo aos Efésios, como filhos da ira, ou filhos deste mundo, ou filhos do diabo. De alguma maneira, a terceira carta do Apocalipse nos revela que o Senhor Jesus sabe muito bem os planos que o diabo tem contra você, contra a sua vida. Mas ele também revela que ele conhece muito bem você e sabe do seu amor por ele e do quanto você deseja ser fiel a ele. Assim diz Jesus na sua terceira carta do Apocalipse, uma carta que ele escreveu aos cristãos que viviam em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comesse coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí no meio de vocês, em seu meio, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebeu. Esse texto nos apresenta que Jesus conhece aqueles que são dele. Ele menciona aqui o seu servo Antipas, que vivia ali na cidade de Pérgamo e que foi sacrificado por causa da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Como ele também conhecia aqueles que não pertenciam a ele, mas que estavam no meio do seu povo e que sustentavam outras doutrinas, como as doutrinas de Balaão e tantas outras mais, que eram falsas doutrinas, são símbolos aqui para representar aqueles que estão no meio do povo de Deus, mas sustentam e abraçam tantas coisas mundanas que o Senhor Jesus sabe que essas pessoas elas não são pertencentes a Ele de verdade. Mas aqui também o Senhor Jesus fala do trono de Satanás, ou do templo de Satanás, ou do lugar onde Satanás habita. E aqui não é uma referência literal ao próprio Satanás, de que ele mora ali naquela cidade, mas ao templo de Zeus e também ao templo ao imperador. Pérgamo era muito conhecida por ser uma cidade fiel em sua religiosidade. Eles eram fiéis tanto em sua devoção ao imperador. Muita gente acredita que o trono de Satanás é uma associação ao templo ao imperador, e outros acreditam que essa associação está ligada ao templo a Zeus, que ficava também ali naquela cidade. E por causa disso, o seu zelo por esses falsos deuses, eles perseguiam os cristãos. E Antipas foi morto numa dessas perseguições. E é curioso que, embora nós saibamos muito pouco a respeito do mártir Antipas, o Senhor Jesus o coroa aqui dizendo: eu conheço a minha testemunha, o meu fiel, o meu Antipas, que foi morto aí, no meio de vocês, onde Satanás habita. E ele continua dizendo: vocês que abraçam as doutrinas falsas, estas e aquelas. Ou seja, o Senhor Jesus sabe onde nós moramos, o Senhor Jesus sabe da dificuldade que enfrentamos, o Senhor Jesus sabe do quanto que Satanás ele luta contra nós e do quanto nós somos seduzidos o tempo todo para cometermos coisas que nos afastam de Deus. Mas por outro lado, ele também conhece pelo nome aquelas pessoas que são fiéis a ele, aquelas pessoas que dia após dia lutam para testemunhar do nome dele, como Antipas aqui na cidade de Pérgamo. A ideia é que nós sejamos como este Antipas, e não como aqueles que abraçavam falsas doutrinas de falsos deuses. Ele diz aqui que é para que aqueles que abraçam coisas falsas se arrependerem antes que ele volte.
E ele diz aqui também que aqueles que se arrependessem e vencessem nessa luta contra as seduções deste mundo e do próprio Satanás, ele daria do maná escondido e também de uma pedrinha branca. Talvez aqui um paralelo à mesma coisa, uma vez que o maná se parecia com uma pedrinha branca, o bidélio, ou talvez uma associação ao alimento espiritual que o próprio Deus dá, e a pedrinha branca, não somente o convite para uma festa, mas também o convite para uma espécie de coroação. Uma vez que na antiguidade clássica, naquela época, quando as pessoas eram recebidas pelos reis e imperadores para cargos de grande excelência, elas recebiam um novo nome, e esse nome estava sobre uma pedrinha branca. Como aconteceu com José quando se tornou governador no Egito, como aconteceu também com Daniel quando ele se tornou um dos líderes na Babilônia, como aconteceu com Davi também, com vários dos líderes que ele nomeou e para quem ele deu um outro nome. Esse novo nome que Jesus nos dará talvez signifique que ele queira nos colocar numa posição de destaque e que ele queira nos colocar como príncipes ao seu lado no fim dos tempos. Isso, obviamente, para aqueles que recebem com alegria a palavra do Senhor e se arrependem dos seus erros, diferentemente daqueles que continuam abraçando as falsidades e muitas vezes as seduções que o próprio diabo coloca sobre si. Será que você seria reconhecido hoje como um Antipas? Será que o Senhor mesmo te veria hoje como uma testemunha e te chamaria o meu fiel? No mundo em que nós vivemos, em que tantas seduções são colocadas diante de nós o tempo todo, que a gente possa ser conhecido por Ele dessa forma, como a sua testemunha, como seu fiel.